Olá, pessoal! Muito bom ver vocês aqui nesse curso preparatório em que todo mundo vai tirar nota bacana na redação. Tudo bem? Tudo bem? Tudo faz? Vamos lá. Ó, na aula de hoje, no módulo de hoje, nós iremos estudar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Quer queira, quer não, ter uma estrutura para se inspirar na hora de fazer uma redação, tanto antes quanto durante a prova, já ajuda demais. Eu costumo dizer que a estrutura do texto é meio caminho andado, é 50% da nota que você vai tirar, que vocês irão tirar na hora da prova, né? E que notão está vindo por aí. Então, por isso, eu pensei nesse segundo módulo de trabalharmos com a ideia de uma estrutura, que não vai ser digamos assim, uma receita de bolo, mas que vai ajudar demais daqui para frente, quando vocês forem produzir o texto de vocês. Beleza? Então vamos lá. Está aqui o motivo da aula, estrutura do texto dissertativo argumentativo e, sem muita delonga, vamos lá. Gente, começando pela introdução. Vejam só, tem muita gente que ignora a introdução, mas é algo óbvio. É o primeiro contato que um corretor terá com seu texto. Então, a partir desse contato, ou ele vai amar o texto, ou vai ter, obviamente, dificuldade de interpretar o seu texto como deveria para ter uma nota bacana. Por isso, o conselho é caprichar na introdução. É igual uma casa bonita, né? Você chega, passa na rua, vê uma imagem de uma casa maravilhosa, mesmo sem saber o que tem dentro da casa, a gente já faz a assimilação de que aquela casa é bonita, tá? Ou seja, é a mesma coisa a redação. O corretor tem um contato com a introdução, já assimila que aquela introdução foi muito bem escrita, beleza? Então, para a gente compreender esse ponto, vamos lá. O que é que eu acho? Tenho certeza de que como deve ser a introdução. Um parágrafo de introdução, repito, a palavra introdução é composta, em verdade, por duas palavras, né, que nós brasileiros temos essa mania de pegarmos duas palavras latinas, né, até mesmo gregas, e transformar em uma só. Mas a palavra intro quer dizer entrada, e a palavra dução quer dizer condução. A função desse primeiro parágrafo, então, é conduzir, né, dução, o leitor, ou seja, o corretor, para a entrada, intro. Então, o corretor, ao ler minha introdução, ele precisa ter certeza de que tudo aquilo que está nesse parágrafo será reproduzido ao longo do texto. É a apresentação do meu texto, do meu projeto de texto para o corretor. Por isso que o parágrafo de introdução defendo que precisa ter três períodos, beleza? Três pontozinho. Tem gente que comete esse erro, um erro crasso em verdade, de começar o parágrafo e só terminar, só colocar um ponto lá no finalzinho. Aí não é parágrafo, gente. Nós temos aí uma frase com 5, 7 linhas. Para ser parágrafo, é preciso que haja uma divisão. E para ajudar nessa divisão, que foi que eu pensei, se nós temos 30 linhas disponíveis, nós vamos fazer a introdução entre 5 e 7 linhas. Eu acho que é o suficiente demais. As 4 linhas é muito arriscado, né? Mas tá bom, né? Mas eu acho que entre 5 e 7 linhas, de fato, uma introdução dá para ficar perfeita. No primeiro período, no primeiro ponto, nós precisamos colocar uma contextualização do tema. Preciso contextualizar através de um repertório. Como assim, professor? Música, filme, série, né? É uma notícia. Isso tudo eu vou passar para vocês ao longo do curso, beleza? Inclusive com repertórios coringas que vocês poderão utilizar em várias redações, sem nenhum problema, tá? Mas ao mesmo tempo é preciso que vocês tenham isso. Tudo aquilo que vocês, quase tudo que vocês assistem, podem trazer para a redação, tá? O que é bacana isso. Isso se chama repertório sociocultural. Então, essa contextualização do tema precisa ter um repertório sociocultural. No segundo momento, o terceiro período, colocou um ponto, né? Período, ponto. Aí vem agora sim relacionar esse repertório, essa série, esse filme, com as palavras-chave do tema, mais uma justificativa. Como assim, professor? Palavras-chave, olha o plural correto aí, tá? Palavras-chave do tema,
E nós temos aqui um desafio, na verdade, durante esse curso, que é para mostrar para vocês que nem sempre a Fundação Carlos Chagas define a temática, ou melhor, define um recorte. Geralmente, às vezes, coloca um texto e aí você precisa interpretar esse texto para retirar o tema. Em outros casos, a fundação é bem direta. O tema é mobilidade urbana. Então, nesses casos específicos, o que a gente vai fazer? Pegar as palavras mobilidade urbana no Brasil e colocar aqui como palavra-chave e fazer uma justificativa, que eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que vocês fazem essa justificativa e a importância de justificar essas palavras-chave junto ao tema. Beleza? No terceiro momento, aí sim, nós precisamos abordar, tá, duas teses. Alguns professores, alguns cursos abordam como argumentos. Eu prefiro trabalhar como se fossem teses. E aqui onde tem justificativa, né, nesse ponto aqui em que há justificativa, chamam de tese. Eu prefiro trabalhar com justificativa, que é uma explicação, uma problematização, e tratar os dois argumentos como teses, porque tese é uma hipótese de que o problema pode acontecer por causa daquilo ali, tá? Então, assim, eu vou levantar duas teses. Ó, vamos pensar aqui um tema sobre mobilidade urbana. Aí eu preciso levantar duas teses. Por que, que a mobilidade urbana no Brasil não funciona a contento? Não funciona como deveria? Aí eu vou colocar a inoperância do governo, ou seja, é uma tese, é uma hipótese. Né? E vou colocar também devido à globalização, à desigualdade social, já que em algumas cidades o trânsito, a mobilidade, a urbe é mais organizada de que outras. Então, assim, levantei duas teses, que alguns, repito, chamam de argumento. Então, não estranhe muito se a todo momento eu estiver me referindo como tese. Tese e argumento é a mesma coisa, tá? Só inventaram de colocar tese mais argumento, argumento 2, para confundir a cabeça de vocês. Então, em alguns momentos eu vou utilizar o termo tese, e em outros momentos eu vou utilizar o termo argumento, e aí vai dar na mesma coisa. Belezinha? Belezal? Ó, não esquece de colocar o ok aí, um joinha depois desse vídeo, tá? Tanto no YouTube, lá no canal também, e aqui também dentro da plataforma, porque aí eu sei que vocês estão assistindo e aí já posso avançar um pouquinho no módulo, tá? Vamos lá. Como é que ficaria, galera, essa organização aqui com 3 períodos, professor, com repertório sociocultural, né, relacionar o tema a, as palavras-chave e também, ao mesmo tempo, né, trabalhar com repertório sociocultural. Isso não vai ser difícil? Não. Primeiro que vocês são meus alunos. O segundo, porque eu sou professor de vocês. Então, formamos aqui uma equipe bacana. Veja só, essa aqui é um modelo de introdução que obviamente não precisam se preocupar tanto em tem que fazer desse jeito perfeito, aqui não sei o que, não, não é nada disso. Aqui vai servir apenas para inspiração, para quem sabe vocês, inclusive, né, utilizarem esse termo aqui. E pode utilizar sem nenhum problema para fazer uma determinada redação, só é preciso ter cuidado que nem todo projeto pronto, né, não me refiro à estrutura do texto, mas ao projeto, ao repertório, vai caber em todo o tema. Então vamos lá. O que eu pensei? Só para vocês visualizarem melhor aqui como é que ficaria. Vou começar no primeiro momento, lembrando que eu falei que o primeiro período, vou marcar aqui para ficar mais fácil vocês visualizarem, ó, primeiro ponto vai até aqui. Eu prometi que e solicitei que vocês fizessem a contextualização do tema com base no repertório sociocultural. Perfeito? Então vamos lá. No célebre texto, As Cidadanias Mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social. Isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Eu tenho aqui, galera, o resumo de uma obra que, de certo modo, está alocada a determinado tema. Se o tema for social, se o tema for que diga respeito à garantia de direitos, um direito adquirido pelo brasileiro, digamos assim, vocês podem, de certo modo, utilizar esse repertório aqui para qualquer texto, repito, que esteja na temática de um direito adquirido. Perfeito? Vamos lá. Ó, todavia, no contexto moderno,
Aqui eu vou falar, o que é que eu vou fazer aqui agora? Relacionar, ó, voltando um pouquinho para lembrar, segundo período, relacionar o repertório com as palavras-chave do tema. E é isso que eu devo fazer, ó. Todavia, no contexto moderno, ou seja, no contexto moderno, no contexto atual, aí você cita um tema, mais a problematização. Fechou o segundo período. O que é que eu preciso colocar agora? As duas teses, ou os dois argumentos. Como eu prometi, em alguns momentos eu vou pronunciar tese, em outros momentos irei é, pronunciar argumento. Então, nesse cenário, a problemática em tela, veja como é chique isso aqui, ó. Tem como estouro, vocês podem utilizar essa ideia, tá? Fiquem à vontade, não vou cobrar nada além do que vocês já pagaram. Como estojo, estovos, melhor dizendo, estovos são problemas, né, ópice, mas como eu já coloquei a palavra problematização, eu não quis repetir. E é aconselhável que não se repita. Então, eu coloco estovos. Então, estovos, problematização, ópice social, tá? Aí vocês podem até anotar isso, que vocês estão acompanhando com agenda, né? Tem o Douglas aqui, tem a Natália, quem mais tá? O Elias, e outros alunos eu citei esse porque são os que já deram joinha no módulo anterior, tá? Mas todo mundo é bem-vindo aí, tá? Inclusive os novos alunos que chegaram após o início do curso, tá? Ó, então, de certo modo, observem aqui, tá, galera, que eu preciso citar as duas teses, os dois argumentos. Perfeito? Vamos transformar isso aqui agora em uma redação, ou melhor, em uma introdução. Definir o tema, galera. A saúde pública no Brasil. É um tema seco, mas é assim que a FGV sinaliza quando de fato mostra o recorte da problemática. Quando não, coloca um textozinho sobre saúde, né, falando sobre a saúde do Brasil, que está precária, e aí a gente precisa interpretar. E aí o que, é que eu faço? Vou para a base, a saúde pública no Brasil. Mesmo que não tenha um recorte, eu defino esse recorte como? Identifiquei que o tema é educação. Aí eu coloco a saúde, ou melhor, a educação pública no Brasil. Identifiquei que o tema é sobre mobilidade urbana, mesmo não tendo recorte, coloco a mobilidade urbana no Brasil. Tá? Então, e aí a gente vai fazendo isso. Como é que ficaria então, galera, esse recorte, ó, no texto, as cidadanias mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva à medida em que atinge a totalidade do corpo social, isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Todavia, no contexto moderno, aí eu venho agora porque colocar as palavras-chave. A saúde pública no Brasil não é democrática. Qual é a justificativa que eu tenho? Eu tenho que explicar por que a saúde pública não é democrática. Aí eu coloco, uma vez que muitos cidadãos não gozam deste direito constitucional. Perceberam? Ó, voltando aqui um pouquinho, o que é que eu pedi que vocês colocassem? Citar o tema, perfeito? Mas a problematização, que é uma justificativa, tá? Justificando porque o tema é um problema. Então, tá perfeito. Continuando, nesse cenário, a problemática em tela tem como estorvo usar desigualdade social, que é a tese 1, ou argumento 1, bem como a inoperância estatal. Galera, por que é essencial apontarmos esses dois problemas na introdução? Porque no desenvolvimento eu precisarei, né, de dois argumentos para isso. O que é que acontece muitas das vezes? Professor, eu consegui fazer minha introdução, cara, mas ferrou, travei no desenvolvimento. Simples, porque não sabe o que vai colocar no D1 e no D2. No desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Como é que eu resolvo isso? Sinalizando já na introdução, tanto para o meu corretor quanto para mim, o que é que eu preciso debater. Então, ó, tá claro aqui que no desenvolvimento 1 eu tratarei sobre desigualdade social. No desenvolvimento 2 eu tratarei sobre inoperância estatal, ou seja, o descaso do Estado, a omissão do Estado, a negligência do Estado. Perfeito? Vamos avançar aqui. Joinha. Ó, no desenvolvimento 1, vamos lá. Aí sim, a gente vai trabalhar no desenvolvimento 1 entre 8 e 10 linhas, com 4 períodos. Professor, fiz em 7. Tá bom? Tá. Aqui é só a margem.
Para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, eu vou colocar aqui o mínimo do mínimo, tá? Então, de repente, o meio do meio, digamos assim, né? Então, se de repente eu coloco lá 6 linhas, depois eu coloco 9, 9, 6, com os 4 parágrafos, eu fecho as 30 linhas. Então, assim, pode, obviamente, variar. Só não pode colocar o desenvolvimento um com, de repente, 7 linhas e o 2 com 10, né? Fica um pouquinho desorganizado, beleza? Vamos lá, desenvolvimento um entre 8 e 10 linhas, então colocou 8, perfeito. Coloquei 11, não, calma, até 10, né? Coloquei 7, dá para provar? Dá, tranquilo, sem nenhum problema, tá? Então, de repente, 7 e 8 linhas, passou. E com 4 períodos, tá? Faltou só a palavrinha período aqui, então me perdoe, tá? Como é que eu vou organizar isso aqui, galera? Primeiro período é o tópico frasal. Tópico frasal é a primeira sentença, é a primeira ideia, é a primeira frase de um parágrafo. Então, de repente, ele serve para retomar o argumento. Qual argumento? Está lá na introdução, a tese 1. Perceberam agora com a ideia? Isso quer dizer, então, isso vai me ajudar a não fugir do argumento, vai me ajudar a não me perder no meio do caminho e, ao mesmo tempo, não tangenciar a discussão. De repente, eu estou falando sobre desigualdade, depois já estou falando sobre inoperância, depois já estou falando sobre par, café, arroz, né? E por aí vai, macarrão, vixe, deu fome e por aí vai. Perfeito? Então, segundo período, colocar um repertório sociocultural, galera. Vamos trabalhar muito isso, não se preocupem, tá? Repertório sociocultural, coringas, que dá para usar em vários temas, que dá para usar em várias teses e por aí vai. Terceiro período, a argumentação, que é uma autoria. E por fim, no quarto período, o fechamento da ideia. Vamos ver como é que ficaria essa parada aqui, para não assustar tanto, com o mesmo tema, tá? Fizemos a introdução sobre a saúde pública no Brasil e vamos também fazer o desenvolvimento. Eu mesmo fiz, escrevi essa redação aqui, tá? Para usar como modelo para vocês. Vamos lá. Com efeito, insta destacar, retoma o argumento 1. Com o argumento 1, desigualdade social, salvo engano, isso está aqui embaixo já. Como estorvo para citar o tema, ponto, já foi o primeiro período, ou seja, retomei argumento. Daqui para frente, eu vou falar apenas sobre desigualdade social. Tal situação é discutida, citar a obra, ou melhor, autor e obra, ou obra e autor, sem problema, resumir a teoria, resumir a obra, colocar mais um ponto, perfeito? Nesse sentido, explicação do argumento 1, assim, fechamento da ideia. Então, percebam que eu tenho 4 períodos aqui, tá? Fiz em 5 períodos, tem problema? Não. Inclusive, mais à frente, depois que eu ver vocês produzindo as redações, nós iremos trabalhar com a estrutura mais detalhada que essa. Vamos dar um passo à frente para trabalhar com 5 períodos, beleza? Mas não quero assustá-los agora, não vou falar nada agora não, vamos ficar aqui com os 4 períodos por hora, tá? Vamos lá. Como é que eu vou colocar esse modelozinho aqui nessa organização? Então, qual é bacana, galera? Quando for produzir a redação, vocês fiquem com esse aqui em tela, né? Vai produzir a redação olhando isso aqui até acostumar, para quem não tem ainda uma estrutura bem definida. Perfeito? O desenvolvimento 1, começa com conectivos. Teremos aula também sobre o conectivo, não se preocupem, tá? Com efeito, insta a destacar a desigualdade social como estorvo na saúde brasileira. Perfeito? Retomei a tese, esse argumentozinho aqui, trouxe para cá como período, aí continuo. O que é que eu vou fazer agora? Colocar, citar o autor e a obra, não é isso? Para, de certo modo, trazer um discurso de autoridade. Poderia ser um dado estatístico também, tá? Vamos lá. Tal situação é discutida no livro A Cidadania no Brasil, o Longo Caminho, do historiador José Murilo de Carvalho, ao sustentar que a desigualdade social impede a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Perceberam que eu coloquei aqui, citei o autor e a obra, e ao mesmo tempo resumi a teoria. Como foi que eu resumi? Tá aqui, ao sustentar que a desigualdade social impede a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. E percebam também que a cada período começa com um mecanismo de ligação, que alguns chamam de conectivo, que a gente também pode classificar como operador argumentativo. O que é que eu preciso fazer agora no terceiro período?
mais um conectivo, está aqui já o modelinho, ó, e aí explicar o argumento 1. Nesse sentido, ou seja, com base aí no José Moreira de Carvalho, nota-se que no Brasil o não acesso à saúde de qualidade retira do brasileiro a cidadania. Perfeito. Ó, para concluir, um conectivo conclusivo, fechamento da ideia. Assim, é perceptível que a desigualdade social é a essência da não garantia do direito à saúde. Fechou o parágrafo, o corretor vai amar e vai dizer, ó, como é que um futuro PM escreve tão bem assim. Então, tame a aprovação. Perfeito? Dando prosseguimento aqui, desenvolvimento 2, segue o mesmo fio, galera, entre 8 e 10 linhas. Podemos aceitar também 7 linhas sem nenhum problema. Está com dificuldade de escrever em 6, deixe 6 linhas até amadurecer e a gente vai então colocando, beleza? Vamos lá. Para o desenvolvimento 2, o mesmo hiato. Ó, outro sim, beleza? É mister apontar, argumento 2 ou a tese 2, como barreira para, também cita o tema. Acerca disso, eu coloquei acerca disso no anterior também. Não, tal situação é discutida. Ah, não repeti, tá vendo? O conectivo. Não tem conectivo repetido. Lá eu coloquei, inclusive no terceiro período, nesse sentido, e aqui eu escrevi como nesse aspecto, beleza? Explicação, segue o mesmo dilema, só mudei os conectivos, né? Não pode ser igual também. E como é que a gente vai organizar isso? Lá na introdução, eu citei a inoperância estatal, a inoperância do Estado como segundo problema para o tema da saúde pública brasileira. Beleza? E aí, como é que eu faço? Outro sim é mister apontar a omissão do Estado como barreira para a não consolidação do direito à saúde. Acerca disso, vem agora, ó, só é acompanhar. Obra, o autor, mais obra, Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, defende a obrigação do Estado em proporcionar meios que auxiliem o progresso do corpo social. Nesse aspecto, infelizmente, no país com letra maiúscula, para não repetir Brasil, tá vendo? Ó? Nesse aspecto, infelizmente, no país, a máxima do filósofo não é perceptível, visto que há registro na negligência governamental no tocante à saúde pública brasileira, o que é lamentável. O que foi que eu fiz aqui, galera? Explicação do argumento 2 com base no repertório sociocultural. Perfeito? Logo, o fechamento da ideia, ó, é essencial superar esses preceitos que atestam, sobretudo, um cenário caótico. Perfeitozinho? É isso. Só faltou professor e a conclusão. A conclusão fica para o próximo módulo, módulo 3. Então, até lá. Que Deus abençoe a todos. Espero que estejam curtindo a nossa plataforma. Escrevam a redação, mandem a redação, que a gente terá o prazer aqui de corrigir de forma detalhada para ajudá-los, beleza? Um abraço e até o módulo 3.